Bem-vindos a mais um banquete aqui da Dieta do Cordeiro. Eu, Marina Maprelian com Ruyan, tenho servido todos os dias aqui um prato deste livro que eu escrevi, O Cordeiro Marinado em Porções, e a porção de hoje está no capítulo 19, com o título Mães. Esse capítulo eu escrevi em 2018 e, na ocasião, estávamos na semana do Dia das Mães, por isso a escolha desse tema. Para quem está começando agora, como eu expliquei, o livro foi escrito em 5 anos. A cada sábado, uma vez por semana, escrevia um capítulo. Então, às vezes, você pode estranhar que esteja numa época em que não é a mesma de hoje, porque o ritmo aqui é diário e lá era semanal, né? O livro foi, escrito em 5 anos e aqui nós vamos ler em um ano, né? Ou menos que isso, em 10 meses, praticamente. E hoje, na verdade, é o 21º vídeo, porque nós tivemos já dois vídeos de apresentação e abertura. E dizem que quando fazemos por 21 dias a mesma coisa, geralmente a coisa vira um hábito, né? Então, é, meu desejo é que você já esteja aí criando esse hábito de todos os dias se alimentar dessa porção dos evangelhos. Amém? Então vamos para o capítulo de hoje. Continuando na sequência do Evangelho de Marcos, no qual abordamos outras cenas cercadas de multidões, e em meio a elas destacamos os discípulos sendo chamados enquanto trabalhavam. Agora lemos mais uma vez uma introdução bem semelhante à anterior, no verso 20 do capítulo 3. Diz assim: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, também estavam por ali, para variar, querendo acusar Jesus de alguma maneira. Vejo aqui então novamente Jesus, a multidão, seus discípulos e os mestres da lei. Todos estes já foram destaques nas reflexões anteriores. Mas nesta cena, vamos destacar outra classe de pessoas íntimas de Jesus, mas não tão próximas. Conhecidas, mas muito estranhas, seus próprios familiares. Sim, nesta mesma casa e neste mesmo episódio, depois de Marcos narrar uma complicada discussão dos mestres da lei com Jesus, chegam então a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Versos 31 32. Pois bem, assim como ontem enfocamos os trabalhadores por ter sido 1º de maio, neste capítulo, como eu falei, enfocaremos a mãe, afinal, estamos no Dia das Mães. Então, o primeiro ponto que nós vamos enfocar é mães ouvintes e falantes. Bom, como mãe, posso reconhecer nossa tendenciosa tentação de falar demais. E muitas vezes falar do que ouvimos, outras vezes falar sem nem sequer antes ouvir, ou até mesmo não falar e nem ouvir. Porém, precisamos, sem dúvida, aprender a ouvir e a falar apenas o que edifica, bem como aprender a fechar a boca e tapar os ouvidos para tantas coisas que não procedem da verdadeira sabedoria. Já refletimos sobre a mãe do menino Jesus logo nos primeiros capítulos.
E admiramos a disposição e a disponibilidade dela de se deixar ser usada como a mãe do Filho de Deus. Ela ouviu o plano que Deus tinha para o seu filho por meio dela e ela disse amém. Depois, como mãe do adolescente Jesus, ela já foi falando com seu filho com mais preocupação e censuras próprias de uma mãe natural, mas teve que ouvir que o negócio do filho era com o pai. Lembra quando eles se acharam que ele se perdeu lá no Templo de Jerusalém? Mais para frente, bem no início do ministério de Jesus, essa mesma mãe ainda falou precipitadamente, ouviu novamente que o filho deveria obedecer ao tempo e ao modo do pai. E então ela se cala e instrui a todos que ouvissem e fizessem o que o filho dissesse. E isso foi lá na transformação da água em vinho no casamento de Caná. E agora, no auge da fama ministerial de Jesus, essa mesma mãe, Maria, ouve dizer que seu filho não está tendo nem tempo de comer direito, que dirá dormir. Isso é um pavor para qualquer mãe, é ou não é? E então ela diz: ele está fora de si, como se isso fosse prejudicial para ele, e assim ela lança essas palavras pejorativas, sem nem sequer ouvir do próprio filho a realidade dos fatos. Provavelmente, a próxima vez que Maria irá aparecer nos evangelhos já será diante da cruz do Calvário. E lá, emudecida, ela não terá mais palavras a dizer e nem tampouco poderá mais ouvir a voz do filho. Porém, em algum outro momento muito especial, não registrado nas Escrituras, certamente ela ouviu chamar seu nome lá da glória e novamente deve ter falado: Eis-me aqui. Bom, agora o segundo aspecto, de mães possessivas e liberais. Seguindo nessas diversas fases da mãe de Jesus, tomando-a como nossa representante, ela também reconhecia que Jesus não lhe pertencia de fato por ser primeiramente filho de Deus. Aliás, foi nessas condições que ela o recebeu temporariamente para cuidar. Mas já na adolescência, ela se sentiu perplexa e aflita só em pensar ter perdido seu filho amado. Tenho minhas dúvidas se ela realmente entendeu a explicação tão óbvia de Jesus de que ele era do pai e não da mãe, e que deveria estar no templo, não em casa. Porque no episódio em referência, neste capítulo de hoje, literalmente ela foi ao encontro dele para o prender. Em outras traduções diz, para apoderar-se dele. Hoje, lendo isso, do lado de cada história, facilmente a recriminamos. Mas olhando pelo lado de uma mãe que quase não vê mais seu filho em casa, só sabe que ele está se desgastando dia e noite para os outros, não se alimentando bem e sem tempo para descansar, não é de partir o coração? Afinal, mãe que é mãe cuida, mas filhos também devem ser compartilhados. Talvez só mesmo na cruz a ficha caiu de verdade. Não só o filho de Maria, mas o meu e o seu também devem estar na cruz e ser compartilhados. Também devem ser oferecidos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai. Se ele não negou o seu único filho, mas o deu, quem somos nós para querer prender o nosso conosco ou nos apoderarmos deles como nossa possessão? Liberemos nossos filhos para a obra do Pai. Amém? E por fim, em terceiro lugar, mães por fora e mães por dentro. Interessante observar que a mãe de Jesus diz: ele está fora de si, quando na verdade ela é que tinha ficado do lado de fora, não é? Da casa. Provavelmente por ela estar tão voltada para dentro de si mesma, como mãe que ela
não aceitava ver o filho fora de si mesmo, mas tão dentro da vontade do Pai. Essa atitude é própria de uma mãe que está por fora dos planos de Deus para os seus filhos e acaba por prendê-los quando saem assim desesperada para procurá-los. A própria resposta do filho alerta a todos nós, mães. Então Jesus, o filho, olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Marcos 3, 34 e 35. Que essa palavra tenha chamado mesmo a nossa atenção. Me refiro agora mais especificamente às mães, embora possa haver pais que também tenham esse perfil, ou esposas, ou maridos, ou famílias de modo geral. Temos que realmente considerar a nossa família de sangue, mas também considerar os planos que Deus tem na família do sangue de Jesus, na família espiritual, e estarmos todos livres para servir a ordem do Pai Celestial. Amém? Que essa palavra tenha te edificado o coração e nos vemos amanhã aqui para o próximo capítulo. Até lá, se Deus quiser.